Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para esclarecer as dúvidas enviadas pelo Crespo, tá? Por e-mail para mim. Então vamos lá, a primeira dúvida dele era sobre restrições absolutas relativas de abscissa, relações relativas de coordenadas, né? Tá, como é que era lá o esquema na figura? Nosso referencial absoluto. Tem aqui um ponto aqui, outro ponto aqui. Aí você tinha aqui, você tem coordenada em x, coordenada em y, a distância e os ângulos, né? São 4 possibilidades: C1, C2, C3 e C4. Tá, o que isso quer dizer? Eu vou botar aqui é C1, C2, C3 e a de ângulo é 4. O que isso quer dizer? Tá, deixa eu pegar outra caneta aqui, que você está falando. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu pego uma relação relativa, restrição relativa de coordenadas em x, de abscissas, quer dizer que não importa o que esse corpo faça, essa distância aqui em x vai ficar constante. Se esse corpo andar para a direita, se esse vai para cá, esse anda para cá, a mesma coisa. De modo que a abscissa desse ponto menos a abscissa desse ponto permaneçam com essa diferença. Tá? Não quer dizer que não tenha movimento. Tá? O movimento existe. Só não existe movimento relativo entre as coordenadas que você está restringindo. Quando você faz por exemplo, uma restrição relativa de orientação, os corpos podem se mover, se distanciar entre si, se aproximar, fazer o que quiser, mas a orientação deles, a diferença de ângulo entre um e outro, vai sempre permanecer constante. Tá? É isso que a gente está querendo dizer com a restrição absoluta de orientação. Tá ok? Não quer dizer, em momento algum, em hipótese alguma, que não haja movimento. Tá? Isso é importante ressaltar. Essa é a primeira dúvida. Tá ok? Tá. Deixa eu olhar aqui a segunda dúvida. Segunda dúvida. Tá, a segunda dúvida é uma junta de revolução. Então vamos lá, junta de revolução. Sobre o cálculo jacobiano, né? Aqui um corpo, aqui outro corpo, referencial aqui, outro referencial aqui, qualquer. Tá, equação da junta de revolução. RPI menos RPJ igual a zero, ou seja, PI é coincidente com PJ. Tá? Quem é RPI? É RI mais TI, RPI, menos RJ, TJ, RPJ, J. Isso igual a zero. Na verdade, o que? Eu estou igualando uma posição a outra. Beleza? É só isso. Estou falando que a posição de um ponto é igual à posição do outro, para garantir que eles vão ficar sempre juntos ao longo do tempo. Tá? Quando eu faço Φ de quê? Eu vou calculando a jacobiana. Então, quem é meu quê? R, I, Φi, RJ, Φj. Beleza? Então vamos lá, derivando essa equação aqui em relação a Φi. Tá, no caso, acho que no livro, só trocar aqui, estava J, I. Então aqui é J, 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 J. Aqui é I, I. Tá?
Então, primeiro eu vou derivar em relação a RI. Tá? Então, derivando em relação a RI, aqui é menos I. Menos I. Tá? Lembrando que RI são duas coordenadas. Então, aqui eu estou derivando. Isso aqui são duas equações, né? Aqui é um vetor, aqui é um vetor. Então, aqui são duas. Eu estou derivando duas equações em relação a dois vetores, a duas coordenadas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma matriz 2 por 2. Tá? Em relação a φi, quem é a única matriz que depende de φi, o único elemento que depende de φi é TI. E quem é a derivada de T em relação a φ? Ela é igual a φ ponto TR, né? Então, aqui dá, isso aqui fica φ ponto I, TI, R, PI, I. Tá. Derivando agora em relação a RJ. Aqui dá I. Derivando em relação a TJ, dá φ ponto J, TJ, R, RP, J. Pronto. Calculei jacobiano. Isso é uma coisa que vocês só vão aprender com a prática, treinando, tá? Não tem jeito. Fazer essas derivadas assim rápido. Vamos lá. Terceira dúvida aqui. Tá, o arquivo não veio, mas vamos lá, dá para responder. Tá? Vamos lá, primeira coisa. Sempre eu estou calculando, deixa eu subir aqui a folha, vai aparecer aqui. Um φ, a derivada temporal, por que ele geralmente dá zero? Porque geralmente as minhas equações não têm um termo do tipo, por exemplo, φ é igual a T2 mais seno de T. Esse tipo de termo, com tempo explícito, não aparece. Só aparece nas restrições diretórias, onde eu tenho uma f de t, que é uma função explícita do tempo. Se não aparece t explícito, φ de t é zero, ou seja, a jacobiana em relação ao tempo é zero. Tá? Então vamos lá, a segunda parte dessa dúvida era alguma coisa sobre uma junta de translação, tá? Vamos lá rapidinho aqui fazer o esquema. Junta de translação. Dois corpos, dois vetores em uma direção de translação. Tá, a gente definia VI e VJ. São dois vetores paralelos à direção de translação. E eles definiam também D e J. Quem é D e J? Você pegava um ponto P pertencente à linha de translação e um ponto Q que pertence à linha de translação. D e J é RQ menos RP. Tá. Qual é a condição para a gente garantir que esses corpos vão só se mover ao longo dessas linhas? Que VI vai ser sempre paralela a VJ e VI vai ser paralela a DJ. E com isso aqui eu garanto que VJ é paralela a DJ. Ou seja, os corpos vão estar sempre alinhados entre si e alinhados com a direção de translação. Expressar isso matematicamente, paralelismo é ruim. É sempre melhor usar perpendicularismo. Então a gente fala que VI perp escalar VJ igual a zero e VI perp escalar DIJ igual a zero.
Tá? É isso que as equações de restrição representam. Beleza? É basicamente isso. Tá, vamos lá. Junta de translação e rotação. Tá, você tinha um corpo que rotacionava aqui em relação ao outro, e um outro que transladava ao longo dessa linha aqui, né? Tá, primeira coisa, aí qual é a ideia? Aqui você teria 3 corpos, né? 9 coordenadas. A ideia qual é? Tratar isso aqui como 2 corpos, 6 coordenadas, tá? É simplificar um corpo. Beleza, vou simplificar um corpo. Quantos graus de liberdade esse sistema possui? Tá, esse corpo aqui pode girar para cá, tem um grau de liberdade. Esse aqui está fixo. Esse corpo pode subir e descer, logo ele tem mais um aqui, tá? E esse sistema todo pode girar, subir e girar, se mexer e girar, certo? Ou seja, eu tenho 5 graus de liberdade. Logo, só preciso de uma equação de restrição. Ou seja, tudo isso pode girar, esse sistema todo girar e transladar no plano. Ainda por cima, esse cara pode girar aqui e esse cara pode subir e descer. Beleza? Então, 3 mais 1 mais 2, 5. Beleza? E qual é a equação? A restrição é garantir que a distância entre esse ponto no corpo J e essa linha no corpo I permanece constante. Como é que a gente faz isso? A gente pega um ponto na linha aqui, pega esse vetor aqui, a projeção desse vetor na perpendicular à linha de translação tem que ser constante igual a C. Ou seja, eu pego o ponto de translação, pego um ponto na linha de translação. O vetor que une esses dois, a componente deles projetada na perpendicular da linha de translação tem que ser constante, tá? E isso é o equacionamento. É isso que a gente faz no equacionamento para esse tipo de problema. Tá, vamos lá que o vídeo já está ficando muito grande já. Vamos lá, próxima dúvida. Tá, essa é a mais simples de resolver. Deixa eu pegar, cabe aqui embaixo. Tá, uma restrição diretora relativa. Tá? O que ela quer dizer? O que é uma restrição relativa diretora? Eu tenho 2 pontos no espaço e que eu quero que o movimento relativo entre eles seja constante, seja controlado. Por exemplo, se eu tenho um pistão em cima de uma mesa giratória, por exemplo, o que eu quero amarrar? Eu vou amarrar que a coordenada, por exemplo, vertical do pistão e a coordenada vertical da mesa, o movimento delas vai ser controlado, vai ser do jeito prescrito, por exemplo. Ou se eu tenho uma junta de translação e um braço robótico, ou seja,
Ou, por exemplo, eu tenho uma translação que eu quero controlar, mas a base se move junto. Mas eu quero controlar, na verdade, esse movimento relativo. Por exemplo, tá? E aí eu vou usar a restrição relativa diretora, quando eu quero controlar movimentos relativos, seja de posição, seja de coordenada, seja de angulação, tá? É para movimento relativo, quando eu quero controlar o movimento entre dois corpos ou duas coordenadas, beleza? Valeu! Espero ter esclarecido as dúvidas.